Glória a Deus, amém? Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de alegria em a gente estar na presença do nosso Deus, na casa do Senhor. Nós nos alegramos por estarmos aqui nesta noite, no 10º dia desta campanha, Ano Novo, Vida Nova. Virou o ano, virou a minha vida. Nós costumamos falar assim que Ano Novo é para todo mundo, vida nova é para quem quer. Ano novo é para todo mundo, vida transformada é para quem quer a transformação na vida, amém? Glória a Deus. Mas neste momento eu quero ler um texto da palavra de Deus, um texto bem conhecido, que se talvez eu pedisse algum de vocês para ler esse texto sem olhar na Bíblia, talvez você conseguiria ler esse texto, talvez você tenha até esse texto decorado em sua mente, mas eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele tem algo tremendo a falar ao nosso coração através desta palavra. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, no livro de Salmos. Você pode abrir comigo aí em Salmos, no livro de Salmos, aleluias, Salmos capítulo de número 1, Salmos capítulo de número 1, nós vamos aprender um pouco com a palavra de Deus, aleluias. Se você tem a sua Bíblia, você acompanha aí na sua Bíblia. Se você não tem, você pode estar acompanhando aqui no telão. Salmo capítulo de número 1, verso 1 a seguir, a Bíblia vai dizer assim, ó. A minha Bíblia diz: abençoado é o homem. Tem Bíblia aí que diz bem-aventurado. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curve a sua cabeça, põe a mão na sua Bíblia. Você que tem, você que não tem, põe no seu coração. Pai, nesta noite acabamos de ler a tua palavra, Pai. Meu Deus, eu como ministro da tua palavra, eu peço ao Senhor, ó Deus, o entender e o revelar do teu Espírito Santo nesta noite. Que o Senhor possa revelar, ó Deus, ao nosso coração as verdades sagradas da tua palavra. Meu Deus, no nome de Jesus, prepare, ó Deus, a nossa mente, ó Pai. Prepare, ó Deus, o nosso coração, para que a tua palavra ela possa ser plantada, ó Deus, e que ela possa crescer, germinar e dar frutos, porque o Senhor diz que a tua palavra ela não voltará para ti vazia. Meu Deus, e nesta noite eu quero diminuir no altar da tua igreja, para que o Senhor possa aparecer neste lugar, para que o Senhor possa me usar tremendamente como canal de bênção, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Meu Deus, que todo espírito ao contrário à tua palavra, nós repreendemos
repreendemos, meu Deus, e expulsamos do nosso meio, que somente o Espírito Santo do Senhor é o nosso convidado especial nesta noite, para fazer presença neste lugar, para falar ao nosso coração, através da Tua palavra, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor possa fazer assim, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus aí, diz amém. Glória a Deus. Então deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração, amém. Queridos, hoje eu quero falar de uma riqueza insondável. Foi falado aqui 9 riquezas insondáveis para a vida de cada um de nós, para este ano de 2024. Cada uma que foi falada aqui é importante nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, e creio que Ele vai continuar falando cada vez mais. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que nós temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e praticar. Para a palavra de Deus fazer efeito nas nossas vidas, nós não temos que ser só pessoas ouvintes, porque se a gente for só pessoas ouvintes da palavra de Deus, não vai haver mudança, não vai haver transformação. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e pratica, aí sim vem a mudança nas nossas vidas, aí sim acontece a mudança. Até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração de algumas riquezas insondáveis para as nossas vidas, que a gente venha colocar em prática, para que assim, nesse ano de 2024, possa algo extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Para que assim algo extraordinário, as bênçãos de Deus, as riquezas insondáveis de Deus, ela venha acontecer sobre a sua vida. Porque nós entendemos algo, que às vezes existem coisas difíceis para nós, mas sabemos que para Deus não há nada impossível. Para Deus tudo é possível. E eu quero falar aqui de uma riqueza insondável, importante para as nossas vidas também hoje, nesse 10º dia da campanha, que é a vida espiritual. A vida espiritual. Tem muitas pessoas preocupadas com bênção, milagres, libertação, da casa, da família, do esposo, do filho. Não estou aqui dizendo que nós não podemos orar por isso, podemos sim. Podemos clamar a Deus pela libertação da nossa casa, da nossa família, sim. Podemos clamar a Deus por milagre, sim. Podemos clamar a Deus por bênção, por curas, sim, podemos. Mas nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual, da nossa vida para com Deus. Muitas pessoas, ele está na caminhada para com Deus, e ele preocupa com o esposo, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai, com o parente, com o fulano de tal, mas ele esquece dele. Ele esquece dele, entenda isso. Nós temos que nos preocupar em buscar a Deus pela nossa vida espiritual. Tem que preocupar, buscar a Deus pela sua vida espiritual. E nós acabamos de ler aqui um texto bem conhecido, que é o texto do livro de Salmo, capítulo de número 1. Talvez você diz, pastor, o que esse salmo tem a ver com a vida espiritual de uma pessoa? Tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Tem tudo a ver com a nossa vida espiritual diante de Deus, amados. Esse salmo, ele fala de 2 estilos de vida. Quando nós lemos, ele fala de 2 estilos de vida. Ele fala da vida de uma pessoa que conhece a Deus, da vida de uma pessoa que está na presença, da vida de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, e da vida de uma pessoa que não conhece
a Deus, que não conhece a palavra, que não conhece Jesus, até ouviu falar, mas não conhece, porque entenda, uma coisa é eu ouvir falar, outra coisa é eu conhecer. Uma coisa é eu saber quem é Jesus, outra coisa é eu conhecer Jesus. Uma coisa é eu saber que existe a palavra de Deus. Uma coisa é eu saber que existe a Bíblia. Outra coisa é eu conhecer a palavra. Amém? Outra coisa é eu conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. O maior erro do cristão hoje, das pessoas que dizem eu sirvo a Deus, eu tenho uma vida no altar do Senhor, eu conheci Deus e parou por aí. Não, nós temos que conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus e continuar querendo conhecer mais e mais, querendo saber mais e mais de Deus. As pessoas acham, eu já sei a palavra, eu já sei algo de Deus, para mim está bom, até aqui para mim está ótimo, porque eu já sei que aceitando Jesus eu vou para o céu, eu já sei que eu descer nas águas, aceitando Jesus, eu vou ter a salvação. Até aqui para mim está bom, eu já conheci até aqui, então está bom demais. Não, nós temos que conhecer mais. Nós temos que conhecer, querer conhecer mais, saber mais de Deus, saber mais do Senhor, ter mais sede de Deus, sede de conhecer mais. Por isso que tem muitas pessoas que ele tem desistido de Deus, tem desistido do chamado, tem desistido do propósito, como foi falado aqui durante esses dias da campanha, tem desistido daquilo que Deus tem proporcionado para a vida dele. Tem muitas pessoas que têm desistido, porque ele acha que o que ele já sabe de Deus basta. O que eu já sei de Deus para mim já está bom. E não é assim. Nós temos que querer saber mais, temos que querer conhecer mais e mais de Deus. A vida espiritual fica mais forte quando você, quando nós aproximamos de quem? De Deus. A nossa vida espiritual, ela vai ficar cada dia mais forte quando você, nós aproximamos de Deus. Quando nós aproximamos de Deus, amados, a nossa vida espiritual ela vai ficando mais forte. Cada vez mais que você vai querendo conhecer mais de Deus, aproximar mais de Deus, a sua vida espiritual ela vai fortalecendo cada vez mais. Cada vez que você distancia de Deus, a sua vida espiritual ela vai enfraquecendo, ela vai diminuindo, ela vai perdendo a frequência, ela vai diminuindo a vida espiritual. Mas se eu aproximo mais de Deus, o que vai acontecer, pastor? A minha vida espiritual ela vai estar mais forte, cada dia ela vai estando mais forte, nada vai me abalar, porque a cada dia eu estou aproximando de Deus. Pessoas que dizem, aconteceu algo na minha vida que abalou as estruturas da minha fé, abalou a minha vida espiritual, aconteceu algo que abalou. Não, quando nós procuramos estar próximo de Deus, nada vai abalar a sua vida espiritual, nada vai abalar a sua vida espiritual diante de Deus, amados, nada. Então cada vez que nós aproximamos de Deus, a nossa vida espiritual ela vai ficando mais forte. Cada vez que distanciamos de Deus, a nossa vida espiritual ela vai ficando mais fraca. Pastor, e como é o que eu faço, pastor? Talvez você diz, a minha vida espiritual, pastor, eu estou sentindo que a minha vida espiritual está fraca. Eu pergunto para você, como está a sua vida
espiritual diante de Deus? Não responde para mim, responda para você mesmo, porque ninguém conhece melhor a sua vida do que você e Deus. Do que você e Deus. Como está a sua vida espiritual ultimamente diante de Deus? Qual é a sua frequência da sua vida espiritual diante do Senhor? Como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? A maioria das pessoas que diz eu estou fraco espiritualmente, a maioria das pessoas que diz eu não tenho força para ir para a igreja, a maioria das pessoas que diz eu não tenho força de voltar para o meu chamado. Eu tinha um chamado de louvar, de adorar, de estar no altar. Eu não tenho força de voltar mais para o meu chamado. Deus até tem me chamado, mas eu não estou tendo força. A maioria das pessoas que diz isso, ela deixou de orar, ela deixou de ler a Bíblia, ela deixou de congregar. Ela deixou de orar, a frequência de oração dela já não é mais como era antes. A frequência de leitura da palavra já não era mais como era antes. O salmista Davi diz que o salmo vai dizer que tem prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando a pessoa perde este prazer de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus, a vida espiritual dele acabou. A vida espiritual dele já está fracassada, porque perdeu o prazer de buscar, ele perdeu o prazer de ler a Bíblia, ele perdeu o prazer de orar, ele perdeu o prazer de buscar a Deus. Então já a vida cristã para ele já não tem mais graça. A vida cristã para ele já não tem mais graça nenhuma, porque ele perdeu o prazer. Perdeu o prazer de orar, perdeu o prazer de ler a Bíblia, perdeu o prazer de congregar, perdeu o prazer de estar envolvido com as coisas de Deus, perdeu o prazer de estar envolvido na presença do Senhor. Então ele perdeu o prazer. Então vir para a igreja para ele mais não tem graça nenhuma. Então por isso que nós não temos que parar de orar. É por isso que nós não temos que parar de ler a Bíblia. Nós não temos que parar de congregar, de buscar a Deus, de aproximar do Senhor em oração, em jejum, orando, crucificando a carne, fortalecendo o espírito. Fortalecendo o espírito. A pessoa já não jejuma mais. Aí a minha vida espiritual está um fracasso. A minha vida espiritual está uma derrota. Porque a pessoa já não jejuma mais, já não crucifica a carne para fortalecer o espírito. Porque entenda, não é porque você entregou a vida a Jesus, não é porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus, não é porque você está aqui buscando a Deus que os desejos carnais morreram. A carne está viva. Nós temos que buscar a Deus a cada dia para fortalecer espiritualmente, para vencer as concupiscências e os desejos da carne. Temos que estar a cada dia buscando ao Senhor, jejuando, crucificando. O salmista vai dizer aqui: meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Buscar a Deus, estar próximo de Deus, está próximo do Senhor, está próximo de Deus. O salmista Davi, o salmo aqui que nós lemos, ele vai falar de algo importante para as nossas vidas. Como eu falei aqui, nós não temos que perder o prazer de buscar a Deus. Você não pode perder esse prazer, essa vontade de estar na presença, essa vontade de estar buscando a Deus. Pastor, o que leva eu perder essa vontade de buscar a Deus? O salmo que nós lemos, ele vai dizer: ó, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. O que leva a pessoa a perder
o prazer de estar na casa de Deus, se envolver com as coisas que não agradam a Deus. Se envolver com as coisas que não agradem ao Senhor vai fazer com que a pessoa perca esse prazer de estar na presença do Senhor. Vai fazer com que a pessoa perca esse prazer de buscar a Deus, porque agora ele está tendo prazer em fazer coisas que não agrade a Deus. O inimigo está levando ele a fazer algo que não agrade ao Senhor. E entenda isso. Tem muitas pessoas que têm orado a Deus para que Deus abra os olhos para carnais, para enxergar. Às vezes a pessoa sente que está, às vezes, com a visão fraca, e ele pede a Deus para Deus limpar a visão dele. Mas eu costumo falar assim: nós temos que pedir a Deus, orar ao Senhor dessa forma: meu Deus, abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar no mundo espiritual aquilo que o inimigo está tentando arquitetar ou armar para me tirar da tua presença, para me tirar da presença de Deus. Porque entenda isso: você só vai enxergar algo que vai estar te afastando de Deus se você estiver com seus olhos espiritual abertos, com a sua vida espiritual no altar de Deus. Você vai entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vai me trazer para a presença de Deus e o que vai me tirar da presença. O que que ultimamente, talvez você diz: pastor, a minha vida espiritual está precisando ser avivada. O que você tem feito para a sua vida espiritual ser avivada? Ou talvez você diz: não, a minha vida espiritual está morta. O que você fez para te levar a esta situação? E tem pessoas que dizem: o diabo acabou com a minha vida, o inimigo, ele destruiu a minha vida. Ah, pastor, o inimigo acabou comigo, me tirou da presença, me tirou da casa de Deus, me tirou da presença. Mas por quê? Por que que o inimigo fez isso? Qual foi a brecha que ele achou no mundo espiritual para fazer isso? Qual foi a brecha que ele achou no mundo espiritual? Então entenda isso, amado. Nós precisamos buscar a Deus, para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para enxergar as artimanhas do inimigo, para não cair no mundo da perdição e nos tirar da presença de Deus. Porque entenda isso: Deus, ele vai dar o saber, e Deus, ele vai te dar o conhecer daquilo que é dele e daquilo que não é dele. Deus, ele nos dá o saber da gente entender e conhecer aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. As pessoas hoje que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a verdade, que um dia disse assim: eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Todas essas pessoas que conhecem a palavra, que conhecem Deus, sabem o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu volto a repetir: uma coisa é eu não conhecer, outra coisa é eu conhecer e não obedecer. Uma coisa é eu não conhecer a palavra de Deus, uma coisa é eu não ter o conhecimento da palavra, outra coisa é eu conhecer e eu não obedecer. É totalmente diferente, amados. Então Deus, ele dá o que, pastor? Deus, ele dá o saber e o conhecer, para você entender o que é dele e o que não é dele, o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. E o que é que nós temos que fazer? Nós que servimos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que estamos na caminhada para com Deus,
Estamos na caminhada para ter uma vida melhor na presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar fazer aquilo que agrade a Deus. Aquilo que agrade ao Senhor é o que eu vou fazer. Porque eu fazendo o que agrade a Deus, a minha vida espiritual, ela vai estar forte. Ela vai estar sendo fortalecida. Eu fazendo o que agrade ao Senhor, eu vou estar fortalecendo a minha vida espiritual. Eu falei aqui na pregação que eu preguei na sexta-feira, que eu falei de libertação. E eu falei aqui de algo interessante sobre a pessoa ser influenciado. Influenciado, deixar ser influenciado pelo inimigo. A ponto de fazer algo que não agrade a Deus, sendo influenciado. O salmo que nós lemos, ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta ali na roda, na mesa, na cadeira dos escarnecedores. Entenda uma coisa: nós não somos mais do que ninguém. Eu, você, nós que entregamos a vida a Jesus. Eu não sou mais do que as pessoas que não conhecem a Deus. Eu não sou mais do que as pessoas que são incrédulas. Eu não sou mais do que aquelas pessoas que estão vivendo uma vida errada. Nós não somos mais do que ninguém, mas nós somos diferentes. Somos umas pessoas diferentes. Eu não sou igual, nós não somos iguais, mas nós somos diferentes, nós não somos mais do que ninguém. Eu sou mais do que fulano porque eu sou pastor. Eu sou mais do que ciclano porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Não, eu sou diferente. Diferente na minha maneira de pensar, diferente na minha maneira de agir, diferente na minha maneira de eu estar ali, na presença de Deus. Então, somos diferente. Somos diferentes. Não sou mais do que o ímpio. Nós não somos mais do que o ímpio, mas nós somos diferentes. Nós não somos mais do que o incrédulo, mas nós somos diferentes. Se eu sou diferente, eu não vou estar em um ambiente onde não agrade a Deus. Se eu quero ter uma vida espiritual fortalecida, por mais que eu conheço a Bíblia, por mais que eu conheço a palavra, por mais que eu conheço Deus, mas se eu começo a me envolver em ambiente que não agrade a Deus, a minha vida espiritual vai ficar fraca. Porque eu estou ali, e tem pessoas que dizem: eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a palavra, eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou servindo ao Senhor, mas está participando de ambiente que não agrade a Deus para agradar pessoas. Para agradar pessoas. Eu vou participar porque eu tenho que agradar fulano. Negativamente, se tem alguém que nós temos que agradar, é Deus. E na minha caminhada para com Deus, entenda isso, na sua caminhada para com Deus, não deixe de agradar a Deus para agradar pessoas. E tem pessoas que dizem: eu sirvo a Deus, mas está fazendo algo, participando de ambientes, sentando em mesas que não é ali adequado para pessoas que servem a Deus, que quer agradar pessoas. Eu tenho que agradar fulano, eu tenho que agradar ciclano e desagradar a Deus. Talvez o fulano, o ciclano não conhece Deus, você conhece. Talvez o fulano, o ciclano não conhece Jesus, não conhece a palavra, mas você conhece. Mas você conhece. Você sabe que aonde está não agrade a Deus. Você sabe disso. Que o ambiente aonde está não agrade a Deus. Entenda isso, amados. A nossa preocupação na nossa caminhada para com Deus não é agradar pessoas, é agradar a Deus. Porque é agradando a Deus que você vai ser abençoado. É agradando a Deus que você vai ter um ano abençoado. É agradando a Deus que você vai ter a sua vida espiritual fortalecida.
Eu estava hoje conversando com um rapaz que ele está frequentando uma outra igreja. Eu estava conversando com ele e ele dizendo assim: pastor, você acredita que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, muitas pessoas somem das nossas vidas? Muitas pessoas somem, abre fora de nós. Eu digo: exatamente, some mesmo, porque a Bíblia diz que as trevas, ela não se dá com a luz, não dá de forma nenhuma. E tem pessoas dizendo: eu sirvo a Deus, e sentando em mesas que não agrade ao Senhor, participando de coisas que não agrade a Deus. Aí diz: não, eu estou na luz, mas está lá no meio das trevas. A Bíblia diz que não há combinação com a luz e as trevas. Não existe combinação de forma nenhuma. Então entenda isso. Nós precisamos agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, para ter uma vida espiritual fortalecida. Para ter uma vida espiritual fortalecida. Porque não adianta eu conhecer e eu não obedecer. Não adianta eu estar ali buscando, dizendo que estou buscando a Deus, mas fazendo tudo ao contrário do que a palavra diz, do que Deus fala na palavra. Fazendo tudo ao contrário. Mas eu conheço, mas eu sei, eu conheço. Sim, amado. O que vai fazer efeito em nossas vidas é ouvir a palavra de Deus, obedecer e colocar em prática. Ouvir a palavra de Deus, obedecer e colocar em prática. Amém? Se nós queremos ter a nossa vida espiritual fortalecida, nós temos que passar tempo lá fora. Se eu quero ter a minha vida espiritual fortalecida, eu tenho que passar tempo com os meus amigos. Se eu quero ter a minha vida espiritual fortalecida, eu vou ter que passar tempo com pessoas que até mesmo é contra o Evangelho. Para mim ter a minha vida fortalecida, eu tenho que passar tempo lá fora, curtindo a minha vida. Não. Se eu quero ter a minha vida espiritual fortalecida, eu tenho que passar mais tempo com Deus. Eu tenho que passar mais tempo na presença de Deus. Eu tenho que priorizar Deus. Eu tenho que priorizar Deus, colocar Deus como prioridade na minha vida. Tem pessoas que não estão priorizando Deus. Tem pessoas que não querem priorizar, não querem colocar Deus como prioridade. Queridos, eu tive que abrir mão de muitas coisas para mim colocar Deus como prioridade na minha vida. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, para a gente ganhar, nós temos que perder a vida. E tem pessoas que não entendem. Para a gente ganhar na presença de Deus, nós temos que perder. E perder o que? Abrir mão daquilo que não agrade a Deus. Por mais que olhamos e pensamos: é bom, isso aqui é bom para mim. Mas nós precisamos analisar se é bom para nós e se é bom para Deus. O que é bom para mim tem que ser bom para Deus. O que me agrada tem que agradar a Deus. O que me agrada tem que agradar ao Senhor. Pastor, mas tem algo que me agrada, mas está me tirando da presença. Pastor, tem algo que me agrada, mas está me tirando do chamado. Pastor, tem algo que me agrada, mas está me tirando da casa. Tem algo que me agrada, pastor, mas está me afastando de Deus. Então não é de Deus. Não agrada a Deus. Está agradando você, mas não está agradando a Deus. E isso que agrade a nós e não agrada a Deus, é o que tira muitas pessoas da presença. É o que tira muitas pessoas do chamado. Porque muitas das vezes a pessoa vai procurar fazer algo que vai agradar a ele, não a Deus.
Tem pessoas que dizem: eu quero que Deus realize os sonhos na minha vida. Cada um de vocês que estão aqui nesta noite, vocês têm um sonho para ser realizado nesse ano de 2024. Você tem um sonho para ser realizado. Mas tem pessoas que, quando o sonho não acontece, quando o sonho ele não realiza, a pessoa se frustra na presença de Deus, bispo. A pessoa se frustra. Eu tinha um sonho para 2024 e esse sonho não realizou, esse sonho não se concretizou. Estava conectado com a vontade de Deus? Entenda isso. Para Deus fazer algo acontecer na minha vida, nós vamos orar. Para Deus fazer algo acontecer na minha vida e na sua vida, tem que estar conectado com a vontade dEle. Não adianta eu e você pedir algo para Deus fazer nas nossas vidas, se não estiver conectado com a vontade dEle. Ele não vai acontecer. Só vai acontecer aquilo que está conectado com a vontade de Deus. E muitas pessoas se frustram. E eu aprendi na minha caminhada para com Deus, aprendi a buscar a Deus para que Deus faça algo acontecer na minha vida. Mas também eu aprendi a saber aceitar a vontade de Deus na minha vida. Aceitar a vontade de Deus. Se aconteceu o que eu pedi, foi a vontade de Deus. Se não aconteceu, porque era a minha vontade, era um sonho só meu, não era um sonho de Deus. Era um sonho que só eu estava sonhando. Porque entenda isso. Uma coisa é você sonhar sozinho. Uma coisa é você sonhar o mesmo sonho que Deus está ali querendo realizar na sua vida. Então entenda isso, amados. Pastor, eu quero ter uma vida espiritual fortalecida nesse ano de 2024. Pastor, eu quero ter uma vida espiritual avivada neste ano de 2024. Então começa a separar o que agrada e o que não agrada. Começa a colocar numa balança o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. O que está pesando mais? O que está pesando mais? Então comece a refletir a sua vida diante de Deus. O que você tem feito para agradar a Deus? O que você tem feito para ter uma vida espiritual avivada? O que você tem feito para você ter uma vida espiritual ali cheia da presença de Deus? Para ter uma vida cheia da presença. O que você tem feito? Porque aí você vai entender o porquê de você às vezes deitar e se questionar com Deus. O porquê de você orar e se questionar com Deus. Senhor, por que a minha vida espiritual está assim? Por que estou dessa forma espiritualmente? Começa a refletir a sua vida diante do Senhor, que aí você vai entender o porquê de algo está acontecendo na sua vida. Tem pessoas que culpam Deus, tem pessoas que culpam a igreja, tem pessoas que culpam o pastor, tem pessoas que culpam o bispo por algo que está dando errado na vida dele. Mas nós precisamos um pouco parar, refletir e analisar a vida diante do Senhor, a vida diante de Deus, a vida diante de Deus. Que neste ano de 2024 você venha ter uma vida espiritual fortalecida, avivada na presença do Senhor. Que você venha ser ativada no seu chamado. Que você venha ter cada vez mais prazer de estar na presença de Deus. Prazer de sair da sua casa e vir até aqui cultuar ao Senhor. Eu não posso estar vindo para a igreja obrigado, eu vou para a igreja, porque se eu não for, o pastor vai atrás, o bispo vai atrás, o fulano vai atrás. Eu não posso estar buscando a Deus obrigado. Eu tenho que ter prazer, vontade de estar na presença dEle. Eu tenho que ter prazer de estar na casa do Senhor.
Eu tenho que ter prazer de sair da minha casa e chegar aqui e adorar o Senhor. Não importa o levita que esteja aqui, eu vim para adorar. Eu tenho que ter esse prazer, porque se eu deixar esse prazer morrer, a vida espiritual ela morre junto. A pessoa perde a vontade de buscar, perdeu a graça. Eu não vou para a igreja porque perdeu a graça. É porque não, de forma nenhuma. Eu vou para a igreja porque eu quero congregar, eu tenho prazer de estar lá, eu tenho prazer de servir este Deus, eu tenho prazer de buscar este Deus, eu tenho prazer de adorar esse Deus. É isso, amado, que nós temos que ter para ter uma vida espiritual fortalecida, e nada e nem ninguém vai te abalar. Vai te abalar espiritualmente. Aconteceu, abalou a minha vida espiritual. Não. Eu parei de buscar porque aconteceu algo terrível na minha vida. Não. Nada vai abalar a minha vida espiritual. Nada vai abalar na minha caminhada para com Deus. Eu vou estar ali buscando porque eu tenho um prazer de servir ao Senhor. Porque nós temos que servir a Deus para nós orar. Nós temos que servir a Deus, não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ter prazer de buscar a Deus, não é pelo que Deus faz na minha vida, é porque Ele é Deus e não há outro além dEle. Ele é o único. Então eu busco a Ele, eu sirvo a Ele, porque Ele é Deus. Porque se eu buscar a Deus, Deus é Deus. Se eu deixar de buscar, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Ele não vai parar de ser Deus se eu parar de buscar. Ele não vai parar de ser Deus se eu parar de adorar. Não, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Muitas pessoas pensam, não, Deus precisa de mim. Nós precisamos de Deus. É nós que somos carentes, nós que somos necessitados de Deus em nossas vidas. Então entenda isso, que esse ano de 2024 venha a ser um ano de bênção sobre a sua vida. Você venha ter uma vida espiritual fortalecida. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Deus. Queridos, eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual diante de Deus, mas você sabe. Você que está aqui nesta noite, você sabe. Aleluias. Você sabe e Deus também sabe. Deus também, Ele sabe como é que está a sua vida. Muitas das vezes as pessoas tentam esconder de A, B ou C, mas de Deus nós não escondemos. E se existe alguém, aleluias, que pode ouvir a sua oração e pode avivar a sua vida espiritual, esse alguém é Deus, aleluias. E Ele está aqui nesta noite, Ele se faz presente em nosso meio, porque a presença dEle, ela é real neste lugar. Eu não sei se aí aonde você está sentindo a presença de Deus, mas eu sei que aqui, aonde eu estou, a presença de Deus é forte. Aleluias. Ele quer avivar a sua fé, Ele quer avivar a sua vida espiritual. Aleluias. Talvez você diz, pastor, eu tenho sentado em mesas que não agrade a Deus, pastor. Aleluia, nesta noite Deus, Ele quer te ativar para que você venha fazer algo que agrade a Ele. Abra o seu coração para Deus enquanto os levitas cantam esta canção. Você vai refletir a sua vida diante de Deus. Você vai refletir a sua vida espiritual diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é santo. Eu não tenho para onde ir. Seu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Adore a Ele. Não existe vida além de ti. Abra o seu coração. Único
Ele é o Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Aleluias. Adore a Eu Ele. tenho para onde ir. Seu perfume está marcado Somente em mim. Aleluia. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Adore a Ele. Tu és o único. Ele é o único, não existe outro. Incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Se renda a Ele. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Único, Ele é o único. tu és o único, incomparável és na minha vida. Aleluia. Meu coração não cabe outro amor. Senhor é o Tudo único. que tenho e sou é tudo seu. Aleluia. Único, Senhor é o tu único. és o único. Não há outro além dele. Ele é o único. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo seu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Oh, aleluias. A presença de Deus, ela é real neste lugar. O Senhor, Ele quer ativar a sua vida espiritual. Você que está aqui nesta noite, você que diz que está, pastor, estou desativado. Deus, Ele quer te ativar. Deus, Ele quer te ativar espiritualmente. Abra o seu coração, aleluia. A presença dEle é real neste lugar. A presença do Senhor neste lugar. Aqui você é livre para adorar. Aqui você é livre para glorificar. Aqui você é livre para dar glória a Deus. Aleluias. Deus poderoso, Deus santo. Tem pessoas aqui nesta noite que Deus está ativando. Oh, calabasure canta lamanai. Oh, canta lamanade canta ladehai. Deus está renovando a sua vida espiritual. Deus está renovando a sua vida espiritual. Deus, Ele está te ativando nesta noite. Este ano de 2024, você não será mais o mesmo. Aleluia. Palavra de vida eterna só Aleluia. pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Oh, aleluia.
Aleluias. Ele é o único, não existe outro além dele. Ele é o único que se faz presente e que está em nosso meio. Ele é o único que pode te ajudar neste ano de 2024. Ele é o único que pode te renovar neste ano de 2024. Eu, como profeta de Deus, eu profetizo sobre a sua vida, no nome de Jesus, que neste ano de 2024 você vai ser ativado para ganhar almas para Jesus, para ganhar almas para o reino de Deus, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Você vai sair do banco, você vai sair da cadeira e você vai exercer o seu chamado, porque Deus, Ele está te ativando, Deus, Ele está te renovando nesta noite, e você é conhecedor disso, você é conhecedora disso, que Deus está te renovando, Deus, Ele está te ativando, Deus, Ele está te ativando para você ganhar almas, pregar o evangelho. Aleluias. Deus poderoso, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, Deus de cantoriderantoridaladaladaci, oh calabás surecantaramanai. A presença de Deus é real neste lugar, a presença de Deus é real sobre a sua vida. Saia daqui hoje convicto de que há presença de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Você que crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Saia daqui hoje convicto, aleluias, de que você foi renovado, de que você foi ativado, mas ativado para ganhar almas, para pregar o evangelho, para exercer o seu chamado e para dar ouvido à voz de Deus sobre a sua vida. Amém? Querido, nós estamos encerrando no nome de Jesus. A cada dia nós estamos falando sobre o voto que foi lançado aqui desde o primeiro dia da campanha. Voto, amado, é fé, é sacrifício. Os grandes homens de Deus no antepassado, eles sacrificavam no altar, eles sacrificavam na presença de Deus. Ah, pastor, mas é comprando milagre? Não. Eu tenho falado isso aqui, que o que Deus tem feito nas nossas vidas, dinheiro nenhum paga. O que Deus fez aqui hoje, nesta noite acontecer, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Voto é sacrifício, é você sacrificar para que Deus venha estar abençoando cada vez mais a sua vida. A evangelista Terezinha vai passar com o envelope. Se você não pegou e você queira pegar o envelope, pega aí, dê um sinal com a sua mão, pega aí com a evangelista Terezinha, no nome de Jesus, e Deus vai estar te abençoando cada vez mais. Queridos, amanhã é o 11º dia da campanha, então você não perca, venha, porque Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações. Amém? Ao nosso coração, no nome de Jesus. Nós vamos orar pelo mês de outubro. Pelo mês de outubro, no nome de Jesus. Pega aí o panfletinho da campanha, pega o seu envelope, se você está com ele aí, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e continue nessa pegada, nessa campanha até o último dia, no nome de Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, nesta noite nós rendemos graça, louvor e adoração ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único, ó Pai. O Senhor é o único Deus, que não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti a quem nós possamos buscar. Não há outro além de Ti a quem possamos adorar, ó Pai. Meu Deus, e nesta noite, nesta campanha, Pai, ano novo, vida nova, oramos ao Senhor pelo mês de outubro, Pai, para que este mês de outubro venha a ser um mês de bênção, venha a ser um mês de alegria, de prosperidade, de felicidade, de portas abertas em nossas vidas, Pai. Meu Deus, que no nome de Jesus, que o mês de outubro venha a ser um mês abençoado, Pai. Venha a ser um mês de graça sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te damos a honra, Pai.
Te damos a glória e o louvor, ó Deus. Abençoe, meu Pai, esta pessoa que está nesse propósito, nesta campanha, Pai. Meu Deus, que no nome de Jesus, que cada pedido venha ser realizado, ó Deus, segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Está encerrado. Que Deus abençoe, sucesso e 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus.